Olá, meus queridos, boa noite, tudo bem com você? Aqui quem fala é Paulo Ricardo e eu senti no meu coração de trazer uma mensagem especial nesta noite para você. E eu espero que Deus possa renovar as suas forças, que Deus possa te dar ânimo, te dar coragem, para que você consiga vencer as dificuldades, as lutas e que a graça e o poder de Deus esteja sempre sobre a sua vida. Amém? Irmãos, eu quero começar essa reflexão de hoje te fazendo uma pergunta. Eu vou te perguntar uma coisa e preciso que você responda para você mesmo. Você é daquelas pessoas que já está cansado de tanto lutar? Às vezes você já tentou de tudo que podia, mas parece que nada está acontecendo? Você já experimentou tantas decepções e agora você tem medo de sonhar? Faça uma análise aí na sua vida. Eu sei que é difícil, eu sei que é doloroso, mas eu também já passei por isso e às vezes eu ainda passo. Às vezes eu me canso, às vezes eu penso em desanimar, às vezes eu tenho vontade também de reclamar por algum motivo, algum problema que acontece, mas aí eu sempre me lembro que Deus tem sido tão bom comigo, Deus tem nos abençoado tanto e eu fico tão feliz com esses momentos de oração porque eu me renovo na presença do Senhor. Então eu ganho um novo ânimo todos os dias porque Deus está sempre renovando e é isso que eu desejo para a sua vida hoje. E se você respondeu que sim a uma daquelas perguntas que eu te fiz, eu quero dizer uma coisa, você não é diferente de ninguém. Você não é a única pessoa que fica desanimado. A Bíblia está repleta de pessoas que também já se sentiram assim. Por exemplo, Moisés, quando estava no deserto junto com os hebreus, que só sabiam reclamar e eram pessoas pessimistas, Moisés desanimou. E certa vez ele até pediu para Deus que tirasse a vida dele, porque ele estava desgastado, ele estava muito cansado, muito sobrecarregado. Elias também, irmãos. A Bíblia diz que quando Jezabel tentou matar, ele se escondeu numa caverna, ele pediu a morte. É lógico que ele não queria morrer, mas porque ele queria logo acabar com aquela dor, com aquele cansaço, aquele desgaste emocional. E talvez, com certeza, ele estava ali com sintomas de depressão. Também Davi foi um homem que passou por esses momentos difíceis. Quando seu filho ele se rebelou contra ele e quis tomar o seu trono, então esses são apenas alguns exemplos, irmãos, de homens de fé, homens de Deus, que passaram pelo desânimo. E isso é o que pode acontecer com todos nós em alguma fase da nossa vida. Eu não sei se você está triste, se você está desanimado. Geralmente, quando isso acontece, irmãos, é porque nós não estamos encontrando uma saída para os problemas, ou porque nós estamos nos sentindo sozinhos, carentes, ou porque nós deixamos de sonhar por causa de alguma frustração. Eu não sei qual é o motivo de você estar assim, mas você precisa entender uma coisa: o desânimo é uma arma muito perigosa e muito usada pelo diabo para te impedir de seguir na caminhada com Deus. Isso porque o diabo, ele sabe que quando você está desanimado, você não tem fé, você não consegue orar ao Senhor, você apenas olha pelo lado negativo das coisas e com isso você não confia em Deus. E é por isso que eu quero ler com você uma passagem que me marcou muito e Deus já falou comigo muitas vezes através dessa passagem. Está lá no livro de Lucas, no capítulo 5, no versículo 2 ao 6. Onde Jesus vai nos dar uma lição nessa noite, amém? Onde Ele vai nos mostrar a como vencermos o desânimo, amém? Então vamos ler. Jesus viu à beira dos 2 barcos deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas séries. Ele entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se o do barco e ensinava o povo, tentando falar, e disse Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Porque és tu que estás dizendo isto? Vou lançar as redes quando fizera pegar tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Amém, glória a Deus. Olha, irmãos, Pedro e os outros pescadores, eles pescaram a noite inteira e não conseguiram pegar nenhum peixe sequer. Imagine a frustração daqueles homens, porque eles eram pescadores profissionais, homens que estavam acostumados com aquele mar.
Mas naquele momento em que eles estavam mais frustrados e cansados de tanto lutar a sua própria força, foi aí que Jesus entrou em cena. E Jesus então disse: olha, Simão, lança a rede lá no fundo, onde as águas são mais fundas. E Pedro falou: mestre, nós pescamos a noite toda e não conseguimos pegar nada. Mas foi aí que Pedro falou algo que fez toda a diferença. Ele disse: mas Senhor, já que és tu quem está falando isto, eu vou lançar as redes. Olha que interessante, irmãos. Ele não tinha pegado nada, mas então ele se lembrou que foi Jesus que tinha falado com ele, e ele confiou na palavra do mestre. Ele confiou que aquela palavra era profética, era uma palavra de Deus, para ele, para a sua vida, para aqueles que estavam ali juntamente com ele no seu barco. E ele fez o que Jesus mandou. E quando ele fez o que Jesus pediu, ele obedeceu. Ele obedeceu à voz do Senhor Jesus. Amém? A Bíblia conta que os peixes eram tantos, irmãos, tantos, que quase estragaram, porque eram muitos peixes. Isto mostra uma coisa muito interessante. Quando nós estamos cansados, sobrecarregados, o estado frustrado com as circunstâncias, nós devemos buscar ao Senhor, para que Ele nos dê uma palavra. E é por isso que eu estou dizendo nesta noite: lança as redes, não desista, irmão. Continue acreditando que o Senhor está com você. Continue acreditando que não chegou ao seu fim. Tudo o que você precisa fazer é ficar na dependência do Senhor, ouvindo a voz dEle. Assim como Maria, quando a Bíblia diz que Jesus foi à casa de Maria e Marta, e Maria ficou ali, aos pés de Jesus, enquanto que Marta, ela se desgastou preocupando em fazer outras coisas e não em receber o Mestre. Jesus queria fazer muitas coisas, mas uma coisa era mais importante: ficar aos pés de Jesus. E foi isso que Maria fez. E Jesus disse para Marta: Marta, você anda ansiosa, você anda muito preocupada com essas coisas, sendo que somente é uma necessária. E Maria escolheu a boa parte, que é estar aos meus pés, recebendo as minhas palavras e aprendendo de mim. Então, meu querido irmão, você que está aí cansado, você que está sem forças para lutar, é hora de você buscar ao Senhor em oração, porque Deus ele vai te dar uma nova direção para a sua vida, amém? Ele vai dizer o que você deve fazer a partir de hoje. Eu tenho muitos irmãos, eu já ouvi muitos testemunhos dessa área em relação a esta palavra que eu te entreguei. Muitas vezes eu pensei em desistir, mas aí eu fui para a presença de Deus. Eu fiquei ali passando horas e horas buscando, pedindo ao Senhor uma direção, dia após dia. E no final, Deus ele me dava uma palavra e eu obedecia. E a colheita, ela é muito preciosa, irmão, quando a gente desfruta daquilo de Deus. Amém? Você que já se esforçou, saiba de uma coisa: Jesus, ele deu o seu sacrifício, ele vê o seu esforço. Mas agora ele quer te defender, ele quer trabalhar por seu favor, amém? A Bíblia diz lá em Isaías 64, no versículo 4, que desde a antiguidade se ouviu falar de Deus semelhante ao nosso, que trabalha por aqueles que nele esperam. Então, se você já tentou de tudo para conseguir energias, busque a presença de Deus. Ele resolve aquilo que para o homem é impossível. Ele faz aquilo que para você pareça improvável. Ele pode tirar você dessa depressão. Ele pode abrir uma porta de emprego. Ele pode tirar você desses vícios das drogas, da prostituição, das dívidas, da doença. Você precisa crer que Deus é o Deus de começos. Deus é o Deus que está no seu barco. E Ele quer fazer parte da sua vida e guiar os seus passos. Amém? Se você orar junto comigo hoje, você vai reconhecer o quanto você depende de Deus. Você vai ver o quanto você precisa dele para que as coisas deem certo. Deus vai te mostrar o que você precisa fazer. Eu vou te falar uma coisa aqui que pode ser que aquilo possa tocar no seu coração ou trazer à sua mente. Não vai fazer muito sentido para você no primeiro momento, mas se você estiver disposto, irmão, a obedecer, assim como Pedro obedeceu a palavra de Deus, assim quando o Senhor falar que Ele que está falando e eu vou lançar as redes, você vai estar muito próximo do milagre, amém? Então não perca mais tempo, meu querido. Esta palavra foi para que você comece a colocar Jesus dentro do seu barco. E você vai ver a situação mudar a partir de hoje.
Glória a Deus. Se você puder, feche os seus olhos. E eu quero fazer uma oração por você agora. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por esta noite tão abençoada e que nós ouvimos a Tua palavra e que nós podemos aprender um pouco mais do Senhor. Eu quero te agradecer, Senhor, pela vida desse irmão, pela vida dessa irmã, Pai, que está aqui agora comigo neste momento. Meu Pai, só o Senhor pode transformar o coração, só o Senhor pode transformar o dia, Senhor. Que esta pessoa possa aprender um pouco mais da Tua palavra, da Tua sinceridade, meu Deus. Nós temos tanta necessidade, Senhor, nós somos tão fracos e limitados, mas nós te pedimos, Senhor, ouve a nossa oração nesta noite. Oh Pai, nós precisamos do Senhor, Deus. Não deixe que o desânimo tome conta do nosso coração. Senhor, quantas vezes nós achamos que é o fim? Quantas vezes nós achamos que não há nada de novo para acontecer na nossa vida? Porque sempre houve frustração, derrota. Meu Deus, quantas pessoas se sentem assim nesse exato momento, meu Deus. Tem misericórdia, Pai. Mostra para ela que ela